E aí, pessoal? Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os fractais, os deuses da Cosmere. É um conhecimento que eu ainda estou construindo, então ainda estou lendo e estou aprendendo. Não é um conhecimento muito avançado, ainda tem bastante livros da Cosmere que eu ainda não li, que é muita coisa, né? Mas enfim, vamos partir lá. Os fractais é o nome que é dado aos 16 deuses que existem na Cosmere. Esses 16 eles são fragmentos de Adonausion, que é o deus original. Só que nesse caso aqui, esses 16 fractais são as entidades mais poderosas que a gente tem na Cosmere até o momento. Eles são ali o nível mais alto de poder. E o nível dos 16 entre si é igual. Porém, esse poder deles ali ao longo dos tempos, eles criaram outros seres menores e tal. E há algumas situações específicas ali que alguns deles ficaram um pouco mais fracos, acabaram sendo mortos e tal, mas em tese em si, o poder do fractal em si, não dos receptáculos que carregam o fractal, o poder, é o mesmo. Vamos lá, para entender um pouco melhor. A gente vai ter que abordar aqui uma breve parte aí da teoria realmática da Cosmere. Na Cosmere a gente tem basicamente quatro mundos ou planos de existência, vamos chamar assim. A gente vai ter o mundo físico, que é onde os mortais residem, onde fica ali Escadrial, Roshar, Nautis, os planetas. Depois a gente vai ter o mundo cognitivo, que é ali uma dimensão diferente, mas que pode ser acessada sob algumas situações específicas ali, pela consciência das pessoas ou de forma física e permite fazer uma travessia, uma viagem pelo universo ali por este plano. Depois a gente vai ter o mundo espiritual, que é onde ficam os fractais, ou as investiduras no caso. E além disso, a gente vai ter o além, que é para onde vão a alma dos mortos. Os fractais, como eu já disse ali, eles existem no mundo espiritual. Porém, a investidura deles ali consegue perpassar pelo mundo cognitivo e também se manifestar no mundo real. No mundo real, se for reunida ali uma certa quantidade de investidura num local, fazer uma concentração, ela pode formar um poço e esse poço se torna uma perpendicularidade, que diz. Essa perpendicularidade ela flui, ela permite ali um caminho, um portal do mundo físico até o mundo espiritual, passando pelo mundo cognitivo. Então, aqueles que entendem ali da parte do mundo cognitivo, eles são capazes de usar essas perpendicularidades para adentrar o mundo cognitivo e viajar por ele até um planeta onde tem uma perpendicularidade e sair naquele planeta. Por exemplo, é o caso de alguns personagens ali que viajaram, por exemplo, de Nautis para Roshar, de Roshar mesmo ali no mundo ali. Vamos supor lá, no caso viajaram lá em Palavras de Sacramentador, que eles conseguiram fazer uma viagem de Colinar até a cidade de Tailém pelo portal. E também fazer viagens ali para outros planetas onde tem uma perpendicularidade. Vou aqui fazer uma abordagem ali sobre os 16 fractais originais que a gente conhece. Nem todos já apareceram e alguns ali já foram fragmentados, não destruídos.
Vou abordar aqui a lista só o nome do fractal, depois eu comento um pouco ali sobre os receptáculos. A gente tem lá em Mistborn, a gente vai ter preservação, ruína, e depois na segunda era vai aparecer também a autonomia. Aí em Roshar a gente vai ter honra, ódio e cultura. O Odium ele já matou mais 3 fractais que a gente sabe, que já foi mencionado também nos livros ali. O primeiro dele é ambição, devoção e domínio. Afora esses, a gente vai ter também invenção, que ainda não apareceu em nenhum livro, piedade, valor, extravagância, razão e a última que é mencionada, que também já foi fragmentada, que é a virtuosidade. A virtuosidade ali, se eu não me engano, apareceu num dos últimos livros que o Brandon lançou, que foi Yumi, o Pintor de Pesadelos. Acho que foi essa a tradução. Agora aqui abordando uma questão ali sobre os fractais e o receptáculo. Há uma diferença. O fractal é o nome que é dado a principal ali, né? No caso, ao poder em si, que é esses nomes que eu falei ali. Preservação, ruína, ódio, cultura, honra. Só que a gente vai ter ali os receptáculos, que são os portadores, que são seres mortais que originalmente são aqueles 16 que dividiram o Adonausium e tomaram esses poderes dele, que eles fornecem ali uma vontade, eu acho que é intento, que na teoria realmática se diz lá, para fazer o uso total desses poderes. A gente também não conhece o nome de todos, os 16 originais, né? Mas aqui está a lista dos que a gente já conhece o nome. Aona, Sky e Ulidá foram ali as respectivas receptáculos de devoção, domínio e ambição. Essas 3 ali a gente não conhece como foi ali como que se desenvolveu tal, mas as 3 foram mortas por Odium, possivelmente com a ajuda de autonomia. E já que falamos dos dois, o fractal do Odium foi comandado ali inicialmente pelo Raze. E não vou falar o próximo aí que tem a ver lá com os... Não vou te dar spoilers sobre os relatos da Guerra Tempestades. Então, coisa para o futuro. E a autonomia, o receptáculo é Bavadim. E já que falamos aí de autonomia e de Mistborn, lá em Mistborn a gente tem os dois. Preservação, cujo portador original ali foi o Leras. E Ruína, que o portador original foi o Wat. Depois a gente vai ter também a Endowment, que é a Edgli, que controlou o poder dela. Honra foi o Taravangian. Cultura foi a Coravelium Avast. E aqui alguns que a gente não pelo menos eu ainda não li os livros, então não tenho contato, não sei em que situação foi colocado ali, mas que já apareceu o nome deles. Os receptáculos de invenção é Shankossar. O de valor é Medelantorius. E de razão é Eurídrios. Os restantes a gente não sabe o nome deles, alguns foram mencionados tal, mas não aparece o nome de qual foi o receptáculo deles. Vale mencionar aqui 4 dos fractais ali específicos, né, eles têm a manifestação de investidura deles no mundo físico em forma de metal.
Começando lá por Mistborn. No caso de preservação, a gente tem o Lerasium, e de ruína a gente tem o Artyom, que foi ali um dos elementos principais no final da primeira era de Mistborn. Que dá até, como é que fala? Lágrimas nos olhos só de lembrar que final que foi aquele do Herói das Eras, hein? Meu Deus do céu. É emocionante o livro. E também, depois aí na segunda era, a gente vai ter um metal associado à autonomia, que é o Bavadinium. E o quarto, já lá em Roshar, que é o Razium, que foi ali desenvolvido, acho que apareceu durante, acho que Ritmo de Guerra que vai aparecer ali. Falo vai aparecer porque eu ainda não li, então eu acho que vai ser minha próxima leitura. Acabei de terminar o Downsword, ainda tô lendo Warbreaker, mas acho que eu não vou aguentar esperar sair a tradução aí da trama do Ritmo de Guerra e vou ler a tradução direta mesmo. Mas enfim, o que a gente conhece de metais são esses até agora, né? As que possuem manifestação física ali. E passando para o próximo tópico, que é sobre os níveis de poder ali e a relação entre eles. Apesar de todos terem o mesmo nível, de alguma forma ali, se os fractais se confrontarem, ambos começam a enfraquecer, ficam mais fracos. Essa é uma hipótese ali sobre como o Odeon conseguiu matar a devoção e domínio, e provavelmente a ambição também. A hipótese ali é que, de alguma forma, talvez a autonomia tenha usado ali, como é que fala? A Belle, boa incitação, espionagem ali, para elas fazerem um confronto entre, principalmente no caso aqui, entre devoção e domínio, estavam no mesmo planeta. E enquanto as duas se enfrentaram e enfraqueceram, o Odeon veio e conseguiu matar as duas. No caso, ele matou os receptáculos, né? Matou, no caso, a Ona, a Sky, lá em Cell, né? Era o planeta que eles estavam. Só que o poder dos fractais ali, devoção e domínio, não pode ser destruído. E o Odeon trancou esses dois poderes no mundo cognitivo. Só que aqui entra em questão um terceiro elemento. Apesar dos fractais não serem conscientes, inconscientes da forma humana ou mortal, como se diz ali, elas ele possui uma capacidade de aprendizado, talvez, que consegue desenvolver ali uma consciência rudimentar. Todos os 16 têm essa capacidade. Então, mesmo sem um portador, sem um receptáculo ali, os fractais de devoção e domínio acabaram como se fosse um amálgama, não chega a ser uma fusão tal, mas formaram como se fosse uma consciência e se tornaram um fractal composto, que é o chamado de DOR. E basicamente como ela está presa no mundo cognitivo ali, ela formou uma bolha meio que impede de acessar esse planeta via perpendicularidade. No caso da ambição, que o Odeon também conseguiu matar o receptáculo, o poder acabou se espalhando, não chegou a ser preso no mundo físico, no mundo cognitivo, só que se espalhou ali no mundo, uma parte da investidura se espalhou pelo mundo físico. Também é um outro local que se diz que é perigoso de alcançar. Esse aqui, no caso da ambição, é mencionada lá na versão inglesa é Shadows for Silence in the Forces of Hell. Acho que é um conto também, tipo uma novela. Eu pretendo ler futuramente também isso aí. Tô curioso. E
voltando ao tópico ali sobre o nível dos fractais, como os fractais em si não podem ser destruídos, se você deixar ele sozinho, ele vai desenvolver um nível de consciência, porém, pode acontecer uma outra situação, que é o de um outro receptáculo assumir o comando de mais de um fractal, que a gente já tem 2 casos ali na Cosmere. A gente tem o caso lá de Mistborn, no qual, se você não gosta de spoiler, pula aí. O Sazed assumiu o controle dos fractais de ruína e preservação, se tornando harmonia. É aí um dos mais poderosos da Cosmere. Mas logo depois aconteceu a mesma coisa em Roshar. Voltando também, se não quer spoiler, pula. Em Roshar, teve um novo receptáculo que assumiu o comando do fractal do ódio. E agora no 5º livro, que saiu aí final do ano passado, o portador do fractal honra acabou abrindo mão. E esse receptáculo do fractal de Ódion acabou absorvendo os 2 fractais, fundindo os 2 em um novo, se tornando retribuição. Então, retribuição e harmonia atualmente, considerando ali que eles têm uma mente mortal controlando esses fractais compostos, são os mais investidos da Cosmere. Apesar de Dor também ser 2 fractais, ele não tem o elemento de um receptáculo controlando esses poderes. Então, em nível de forças mais fortes atualmente, são harmonia e retribuição. Bom, acho que isso aqui é uma introdução aí. Vamos ver se mais para frente consigo fazer mais livros sobre a Cosmere, que normalmente, atualmente é o meu, como é que fala? É o meu hiperfoco. Nossa, é muita coisa e a gente não consegue fugir do esquema de pirâmide do Sanderson. Sai de um livro e entra no outro. E como ele publica direto, né, não é igual o Martin, é impossível a gente parar de querer ler mais. Bom, se gostaram aí, meta o dedo no like. Quiser dar deixar umas dicas pra nós aí, sempre bem-vindo. Se quiser dar uma força também aí pra gente continuar na lida, vem que aí o Pix do canal, o Apoia-se. E estamos sempre na correria, seguindo em frente e sem parar as leituras. Valeu!